Olha, se você ainda duvida que o Brasil, através de decisões que estão sendo tomadas pelo governo Lula, está se aliando às piores organizações e os piores países do mundo, inclusive a grupos terroristas, então presta atenção no que eu tenho para mostrar para você nesse vídeo. Em um mesmo dia, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou 2 documentos que, unidos, fazem essa situação parecer muito estranha. Isso passou quase despercebido, mas felizmente não passou. Na sexta-feira da semana passada, dia 11 de abril de 2025, Lula assinou o decreto número 12.432, que promulga o Acordo de Livre Comércio entre o Mercosul e o Estado da Palestina. O documento foi publicado no Diário Oficial da União na segunda-feira seguinte, dia 14 de abril. Esse acordo foi firmado inicialmente em dezembro de 2011, em Montevidéu, no Uruguai, quando Dilma Rousseff era presidente do Brasil, e foi aprovado pelo Congresso Nacional em setembro de 2018. Houve ratificações de lá para cá e, por conta disso, agora acontece essa promulgação. Só que tem um ponto muito importante que eu preciso destacar aqui antes de qualquer outra coisa. Não existe hoje um Estado palestino. Eu concordo que deveria existir, é um direito do povo palestino, mas a realidade é que hoje não existe. O mais próximo de um Estado palestino que existe hoje é o território da faixa de Gaza, que é controlado pelo grupo terrorista Hamas. Ou seja, quando se fala de um acordo firmado com um Estado palestino, trata-se, na verdade, diante das circunstâncias atuais, de um acordo com o Hamas. Enfim, segundo o próprio texto, o objetivo principal do acordo é eliminar as barreiras ao comércio de bens e facilitar sua circulação entre os territórios das partes. Só que exatamente no mesmo dia em que esse acordo foi promulgado, que foi na última sexta-feira, Lula também assinou o decreto número 12.431, que revoga o decreto número 1861, de 12 de abril de 1996. Do que se tratava esse decreto que foi revogado? Tratava-se da regulamentação da exportação de bens sensíveis e serviços diretamente vinculados. Conforme o próprio texto desse decreto, ele foi publicado na época por conta da necessidade de se regulamentar essa questão, principalmente sobre as transferências de equipamentos, material e tecnologia nuclear e de equipamento e material de uso duplo e tecnologia a eles relacionadas de aplicação na área nuclear. Ou seja, Lula revogou as diretrizes existentes que regulavam a exportação de coisas que são utilizadas, por exemplo, em equipamentos militares. Na prática, isso abre margem para que o Brasil possa abastecer grupos ou nações estrangeiras com esses elementos. Então, só essa revogação, mesmo que individualmente, já despertaria uma certa estranheza quanto a possíveis intenções por trás dela. Agora, sem querer chegar a nenhuma conclusão e sem fazer nenhuma insinuação, eu deixo aqui as seguintes perguntas. Por que Lula revogou essa regulamentação no mesmo dia em que promulgou aquele acordo de livre comércio com os palestinos? E a você que está assistindo a esse vídeo, parece que o governo brasileiro está adotando uma postura adequada? Tudo bem, esse próximo assunto, eu confesso que eu pensei várias vezes em não falar sobre ele, mas no fim das contas eu cheguei à conclusão que não dá para simplesmente permanecer em silêncio, porque essa turma é tão barulhenta que, se deixar, eles simplesmente tomam conta do mundo inteiro e eu preciso mostrar a verdade por trás das narrativas que estão sendo propagadas por aí. Eu não sei se você está acompanhando essa história, mas a deputada militante de extrema esquerda Érica Hilton, do PSOL, está fazendo um escândalo por conta do gênero que consta no seu novo visto de entrada nos Estados Unidos. Érica é transexual, se identifica como mulher, mas na sua documentação mais recente para viajar aos Estados Unidos, ela foi identificada como sendo do gênero masculino, que é o seu sexo biológico. Érica se sentiu ofendida e agora está querendo mobilizar instituições brasileiras e internacionais contra o governo dos Estados Unidos por conta da sua causa pessoal. Por sinal, ironicamente, o mesmo pessoal da Globo News que, para tentar descredibilizar o PL da anistia, insistiu tanto no argumento de que todas as pautas importantes do país estavam sendo deixadas de lado por conta dele, agora deixam de discutir pautas importantes para o país
para dar atenção à insatisfação pessoal de Erika Hilton. Já procurei o Itamaraty, estou esperando uma resposta do Itamaraty. Não acionei a Comissão de Assuntos Exteriores na Câmara ainda por conta, né, desse esvaziamento, mas sem sombra de dúvida. Essa conversa com o Itamaraty vai ser o ponto, para mim agora, dentro dos encaminhamentos, até anterior às medidas e o que nós iremos acionar dentro da Câmara dos Deputados, é conseguir conversar com o Itamaraty para entender qual é a visão, qual é a posição e quão disposto também estará a comprar essa briga, não só ao meu lado, porque eu não acho que se trata apenas da violação dos direitos da deputada Erika Hilton ou de uma indivídua, uma cidadã transexual brasileira. Eu acho que se trata da violação dos nossos documentos, eu acho que se trata da violação da soberania do nosso país, eu acho que se trata de uma intromissão que não é permitida e não é tolerável. Obviamente que já foi acionado o Itamaraty, aguardo uma resposta do Itamaraty, espero que na semana que vem nós possamos nos reunir para entender qual será a sua posição e, obviamente, acionaremos todos os órgãos, comissões, todos os recursos que estiverem à minha disposição dentro da Câmara dos Deputados para que esse episódio seja marcado como uma barbárie, uma brutalidade, um ataque aos direitos humanos, à humanidade e à dignidade das pessoas trans brasileiras, mas também em todo o mundo, que são cotidianamente atacados e não custa, nunca é demais lembrar. O Brasil segue sendo o primeiro país do mundo que mais nos mata, nos violenta, e nós não podemos aceitar calada ou tratar como natural um abuso de autoridade e de poder, como ocorreu agora com a Embaixada Americana em relação ao meu visto. Acontece que, por trás das narrativas que Erika está apresentando como argumentos em sua defesa, há fatos que estão sendo escondidos por ela, provavelmente de forma intencional. Primeiro de tudo, ela está fazendo um escândalo contra a Embaixada dos Estados Unidos por conta do visto, dizendo que se trata de uma violação aos documentos brasileiros. No entanto, em uma rápida consulta nos dados da Justiça Eleitoral, especificamente nas informações de Erika na sua primeira eleição disputada para uma vaga na Câmara de Vereadores de Itu, em 2016, é possível perceber que consta como nome oficial Felipe Santos Silva, do gênero masculino e naturalidade de São Paulo, capital. Na eleição seguinte, para o cargo de vereador em São Paulo, capital, já consta como nome oficial Erika Santos Silva, gênero feminino e naturalidade de Franco da Rocha, São Paulo. Ou seja, até mesmo a naturalidade mudou. Mas o centro da questão aqui é: por que Erika não se importa com os dados da Justiça Eleitoral brasileira, mas se importa com os dados da Embaixada dos Estados Unidos? Agora, o segundo e principal ponto. Erika fala que o caso viola a soberania do nosso país. Isso é mais uma mentira e eu vou explicar o porquê. O documento em questão é um visto de entrada nos Estados Unidos. Obviamente, quando uma pessoa entra no território dos Estados Unidos, ela precisa se submeter às regras e às leis dos Estados Unidos, assim como acontece em qualquer outro país do mundo. Pouco importam as leis do seu país de origem. Nos Estados Unidos, assim como a própria Embaixada Americana esclareceu ao ser consultada pela Agência Brasil, que é da comunicação estatal, atualmente são reconhecidos apenas dois sexos, masculino e feminino, e estes são considerados imutáveis desde o nascimento. Isso não acontece só nos Estados Unidos, por sinal. Nessa semana mesmo, a Suprema Corte do Reino Unido confirmou que a definição legal de mulher em seu território, de acordo com a legislação, é baseada no sexo biológico. Ou seja, não importa o gênero com o qual essa pessoa se identifica. Ela só será definida legalmente como mulher se ela for biologicamente mulher também. Portanto, se Erika Hilton quer entrar nos Estados Unidos, ou no Reino Unido, por exemplo, as regras desses países determinam que ela não é uma mulher. Se ela está disposta a seguir essas regras, pode entrar. Se ela não quer respeitar a legislação, simplesmente não entra. O grande problema é que pessoas como Erika, e eu não falo em relação à sua sexualidade, mas em relação à sua militância woke, ao seu extremismo, pessoas como ela querem que o mundo inteiro se ajuste às suas vontades. E não é assim que a vida funciona. Não é assim que a vida deve funcionar. As pessoas precisam aprender a conviver em sociedade. Na minha visão, cada ser humano tem o direito de fazer o que bem entender com a sua vida, mas somente até o ponto em que isso não interfira no direito
das outras pessoas. Érica tem o direito de se identificar como ela quiser, mas não tem o direito de obrigar o mundo a concordar com isso. Ela tem o direito de cobrar respeito da sociedade, mas para isso ela precisa respeitar as regras da sociedade onde ela está inserida. E se ela quer se inserir na sociedade de um outro país, são as regras deste outro país que precisam ser respeitadas. A lógica é muito simples. Você pode pegar um garfo e chamá-lo de colher, mas ao tomar uma sopa, por exemplo, você perceberá que uma mudança no nome não significa uma mudança na realidade.